iniciar, eu gostaria que você prestasse atenção aqui em mim e eu gostaria que você imaginasse alguns cenários comigo, não é? Principalmente você que é pai, você que é mãe, e você que ainda não é pai, você que ainda não é mãe, você está, no meu pensar, na melhor posição que você poderia estar aqui hoje, porque você tem a oportunidade de aprender e quando viver isso, não é? Se Deus estiver para você, você já iniciar de forma correta, não é? Evitando assim muitos tropeços e muitas dores. Mas imagine comigo, tá? Se você quiser fechar seus olhos, para se você ficar melhor, não é? Está próximo do horário da sua filha ou do seu pequeno filho ir para a escola. Então você começa a separar a roupa, o uniforme para vesti-lo ou para vesti-la. E na cabeça daquele pequeno, esse é um bom momento para ele sair pulando e gritando por toda a casa. E você sai atrás, porque o horário está em cima, para vestir logo e para ir para o carro. E você começa a fazer ameaças e ficar nervoso, nervosa. Tenta vestir enquanto está correndo. Tenta segurar numa mão e foge pela outra. E de repente você para, você pensa, né? Fala, meu Deus, por que é tão difícil assim? De repente você e tua esposa estão conversando na sala a respeito de um assunto, mas é um assunto que, na mente de vocês, não é um assunto que a criança deve entender e participar. Então vocês começam a trocar as palavras, como se usasse códigos, para que a criança não percebesse a respeito do que vocês estão falando. Mas de repente, seus filhos chegam e começam a fazer perguntas, até mesmo profundas a respeito daquele assunto para você. E de forma inesperada, de supetão, você se vê na posição de ter que responder uma criança de 3, de 4 anos, a respeito de um assunto que você nem queria que ela soubesse. E você ali tenta se desdobrar de alguma forma, para conseguir responder as perguntas daquela pequena e daquele pequeno. Sua filha chega em casa, você ouve a porta bater, teu coração se aquieta, não é? Meus filhos estão em casa, ela passa por você, passa pela tua esposa, solta apenas um oi pai, oi mãe, boa noite e vai em direção ao seu quarto. E nesse momento você começa a se lembrar que em outros tempos, uma das primeiras coisas que ela faria seria correr para os seus braços, encostar a cabeça no teu peito e dizer o quanto te ama, não é? E ficar grudada ali em você. E agora você tem que lidar com o fato de que você não tem mais o companheirinho e a companheirinha te seguindo por toda a casa, entrando no banheiro com você, tentando te acordar enquanto você quer dormir, ou agarrada no seu pescoço quando você tenta assistir uma televisão. E, incrivelmente você sente saudades, porque sabe que você não vai viver isso de novo. Ou então, sim, teu filho passou finalmente naquela prova, ou no vestibular, e quando você se dá conta, você está deixando ele dentro de uma república de estudantes, outra cidade ou outro estado. Você vê todo o ambiente e no teu coração você acredita que ele ainda não tem a capacidade de encarar o mundo sozinho. Tua primeira vontade na cabeça é pegar ele e voltar para casa. Esperar ele crescer mais. Porém o filho está animado, já fez todo o processo, vocês estão ali e ele te acalma dizendo que está tudo bem, vai ficar tudo bem. E você se mostra forte naquela situação, orgulhoso até pelo teu filho ter conquistado aquilo. Vocês se despedem. Você gostaria de uma despedida um pouco mais longa, o famoso abraço com os 2 braços?
mas a mente deles está em outro lugar, eles estão muito animados com o que vão viver. E você volta para o carro, segurando teu choro, e cada passo que você dá é um pedaço do teu coração que está no chão. De repente você, em situações assim, começa a se lembrar dos dias em que você gritava sem ter motivo. Por culpa talvez do seu emprego ou das coisas ao redor, você descontava nos filhos. As ameaças sem fundamento que você fez, às vezes que você exigiu silêncio, de forma desnecessária. De repente você começa a se ver com muita saudade daquelas tardes caóticas e noites intermináveis que você tinha com seus pequenos. Você começa a sentir falta das mãozinhas na parede, das migalhas pelo chão, logo depois que você limpou a casa toda. Chegar em casa e ouvir aquela vozinha de fundo, imparável, uma tagarela imparável. Das vezes que os pequenos vinham no teu ouvido, não é? Contar alguma coisa, 90% era hálito quente, 9% cheiro de biscoito e 1% de informação. E você, de repente, sente uma pontada de culpa, sente um remorso por não ter aproveitado mais, por ter sido tão impaciente, por não ter entendido que era uma fase. Não é? E em algum momento ali você gostaria de poder ter a chance de iniciar do zero. Essa arte moderna aí é a parede do meu quarto. Essa é a minha cabeceira da cama. Já faz quase um ano que a Zoe ela não pinta mais a parede, sabe? Mas eu mantenho ali. Mesmo que ainda esteja vivendo essa fase, eu já sinto saudade. Você pode pensar, Samuel, mas é demais, eu não quero o meu quarto assim. Não, tudo bem. Cada família que faça suas regras. Mas eu permiti. Não só permitimos, eu e minha esposa, como tem nossas mãos ali também. Tem desenhos nossos ali por fundo, rabiscos. Porque eu sei que em algum momento eu vou sentir falta disso. E mesmo que eu tenha mais nenês chegando, a mãozinha da Zoe não vai estar mais ali. Porque ela está crescendo, não é? E tudo isso que eu estou dizendo para vocês são apenas recortes, não é? Da loucura que é fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Ser pai, sim. Você lida com uma infinidade de emoções, sentimentos, alegria e raiva, frustração. Não é? Às vezes quando eu ouço casais mais novos falando, olha, a gente não se sente preparado para ter filhos. Eu rio por dentro como quem fala, e quem está? Ninguém se sente preparado para ter filhos. E mesmo quando você tiver, você também não vai se sentir. Se você parar para reparar mesmo, é insano a tarefa de você criar um outro ser humano e ser parte fundamental e essencial na base daquilo que esse ser humano irá se tornar um dia. Modelar um coração. Direcionar uma vida. É como entrar na frente de um ônibus e crer que você consegue pará-lo com as suas mãos. Às vezes eu me pego pensando e questiono Deus, né? Deus, é sério
que você confiou tamanha tarefa na minha mão? Na mão da minha esposa? A verdade é que é muito claro para nós que criar filhos é uma tarefa cansativa. E não adianta se iludir ou romantizar a cena. É difícil. Mas além de ser uma tarefa difícil, para nós é ainda maior. Porque é um chamado divino na vida dos pais. Um dos mais profundos e mais importantes que nós podemos ter. E eu pretendo hoje, junto com você, descobrir que nós não fomos chamados apenas para prover o necessário para os nossos filhos, mas sim para sermos instrumentos de Deus na formação daquele pequeno coração, que irá durar eternamente. E assim nós vamos para o nosso ponto 1. O chamado divino de criar filhos. Se alguém pudesse observar a tua rotina, ou observar a tua rotina no passado, com seus filhos, suas reações, suas conversas, suas decisões, o que essa pessoa iria concluir a respeito da importância que você dá para essa missão? Para nós, criar filhos não é apenas prover, educar e proteger, mas de fato é reconhecer que nós somos um instrumento importante, ativos e essenciais na formação desse coração e dessa alma eterna. Dessa forma, ou o chamado de criar filhos irá moldar a tua vida, e a partir do momento que você se torna pai ou mãe, suas decisões, reações, planos para a família vão girar em torno de como eu posso modelar esse coração para a honra e a glória de Deus, ou isso será sufocado pela pressão de outras situações que nós temos na vida. Porque nós vivemos em um mundo onde existe um grande apelo comercial, existe grandes pressões a respeito do nosso trabalho, nós somos tentados a todo momento a ter coisas, e também, em meio a tudo isso, nós vivemos cercados de presentes que Deus tem nos dado. O próprio mundo é um presente que Deus nos deu. O que o homem está fazendo com ele é outra história, mas o mundo é belo, maravilhoso, funciona. Um simples momento que você tem em meio à natureza, o pé na grama, o silêncio, ouvir os pássaros, é o suficiente para te carregar como se você tivesse tirado, às vezes, muitos dias de férias. O mundo é belo, as bênçãos que Deus nos dá são belas, a criação de Deus, a arte, o conforto que Ele tem nos abençoado. Nós temos um teto sobre a cabeça, nós temos uma cama, banho quente, água encanada, coisas tão básicas, não é? Mas ainda no nosso Brasil, as pessoas têm falta dessas coisas básicas. Não é? São elementos legítimos, não é? E eles têm sim o poder de nos alegrar, de demonstrar a bondade do nosso Criador para conosco. E nós devemos sim aproveitar as bênçãos que Deus tem nos dado. No entanto, quando não somente as bênçãos de Deus são legítimas, algo bom, mas outras coisas ocupam espaço demais em nosso coração e ultrapassam os limites do que deveria ser, você vai estar permitindo que um desequilíbrio aconteça na tua alma. E desequilíbrios trazem consequências. Se você começar a dar mais atenção do que o necessário para o teu conforto, para a tua estética, para o teu consumo, não é? Comprar coisas, não é? Ter coisas,
do que ao chamado de criar seus filhos, você vai ter problemas em casa. Você vai ter grandes problemas em casa. E partindo desse olhar, então, para a nossa família, e com sinceridade no teu coração, você deve ser capaz de avaliar o quanto você tem dado de importância para cada uma das coisas e perceber se você tem de fato tido o chamado de criar filhos como algo essencial, algo prioritário, para que ele ocupe de fato o lugar que deve ocupar nas nossas vidas. E para isso vale a pena você prestar atenção nas distrações, não é? E como elas se manifestam na prática. E você vai perceber que muitas vezes esse desequilíbrio ele é causado não por grandes decisões que você toma na vida, mas são as pequenas decisões do cotidiano, as pequenas decisões da rotina, que quando você soma todas elas, elas têm o poder de afastar você do chamado que Deus tem para você, a respeito de ser pai, a respeito de ser mãe. E uma coisa que você já percebeu é que os filhos, muito mais do que te ouvirem, eles te observam. E eles são como pequenas esponjas. E até mesmo que você imagina que eles não estão pegando no ar de alguma forma, eles estão sim. Então os filhos eles vão notar quando os pais falam sobre Jesus, sobre a igreja, com entusiasmo e alegria, mas que dentro de casa demonstram impaciência, grosseria, prioridades invertidas, falta de amor. Essa desconexão entre o teu discurso e a tua prática cria confusão na mente dos pequenos e também dos não tão pequenos assim, dos jovens, dos adultos. E isso pode desembocar em teus filhos rejeitarem o Evangelho, porque eles enxergam a desconexão entre aquilo que você diz crer e aquilo que você vive. A forma como os pais lidam com as pressões, como tratam um ao outro, os cônjuges, como priorizam ou não a vida com Deus. Tudo isso são aulas que nós estamos dando diariamente para os nossos filhos, seja lá qual for a sua idade, mas é claro que os primeiros ali 5, 7 anos da criança são fundamentais, não é? Aqui está uma verdade muito dura de se ouvir, mas ainda assim, obviamente, é uma verdade. Quando os pais não vivem o Evangelho no lar, seus filhos tendem a ver o Evangelho como uma grande hipocrisia, como uma falsidade, e não como a única resposta possível para esse mundo caído e uma alma destruída. Se fala muito sobre a ausência dos pais em casa, e de fato a ausência dos pais em casa, a ausência emocional é sim algo que fere tremendamente, não é? A vida da criança, a vida dos filhos, mas a incoerência espiritual também. A incoerência espiritual também fere, também traz confusão e também péssimas consequências, consequências eternas. Pais que dizem que Deus é prioridade, mas negligenciam os cultos, trocam por qualquer coisa. Pais que falam sobre a importância da igreja, o trabalho da igreja, falam sobre um coração bondoso, generoso, mas não contribuem com generosidade nem com alegria, ou sequer contribuem na igreja com suas ofertas e
seus dons e talentos, não é? Pais que falam sobre perdão, que Jesus perdoa os nossos pecados, mas que não sabem pedir desculpas dentro de casa. Tudo isso é comunicações, são diálogos em silêncio que você acaba tendo com seus filhos. Não é? São discursos que o teu filho está observando atentamente, que a tua filha está ouvindo atentamente. Não é? Você sempre está comunicando alguma coisa. Sempre você está comunicando alguma coisa. A forma como você se veste comunica. Você identifica muitos grupos na nossa sociedade pela forma como eles se vestem. O seu palavreado comunica. Suas amizades comunicam. O seu discurso dúbio comunica. Enfim, a tua prática de vida sempre comunica. E na fileira da frente estão os seus filhos. Nós nos preocupamos muito com as correções, com as regras, e de fato, nós falamos um pouco sobre isso semana passada, que tem que impor limites e nós temos que ser firmes, mas nós temos que nos preocupar, acima de todas as coisas, em revelar o caráter de Deus para os nossos filhos. Porque uma vez que o coração deles for transformado e Deus for o centro, irmãos, você vai se assustar como você vai ter que diminuir o número de regras, porque muitas coisas não farão mais sentido para eles. Porque o coração foi transformado e você não precisa mais adestrá-los. E como eu tenho falado aqui, eu vou ser repetitivo nisso, isso não se faz somente falando, mas sim agindo, se faz com um exemplo presente. A omissão também é um problema. Então, um pai que ora pelos seus filhos, um pai que ora com seus filhos, pais que oram e os filhos vêm, mães cansadas que mesmo assim conseguem demonstrar graça e paciência. Um lar que se torna um local de reconciliação e graça, e não de caos, brigas e desgraça. Os filhos, eles vão experimentar a prática do Evangelho com vocês, em casa. E a visão que ele vai ter do Evangelho é a visão que ele vai ter de vocês. Então, imagine uma mãe tão preocupada com o estofado claro do seu sofá, que qualquer brincadeira na sala é proibida. Cada migalha vira um escândalo pela casa. Parece que o filho fez uma tentativa de assassinato. Tamanho drama. Cada dedo sujo é como se fosse uma afronta pessoal. Aos poucos a casa vai se tornando um ambiente intocável. Um ambiente chato de se estar. Os filhos, mesmo que devagar, vão começar a se sentir e dinheiro do que o cuidado do teu filho, ou de simplesmente ouvir a história do seu filho depois que ele chega da escola. Você sabe que eu tenho a mania de pegar a Zoe na escola e perguntar: como é que foi a escola? Me conta. E às vezes ela fica rindo, ela não fala nada. Ou então ela fala: não aconteceu nada. Eu falo: como assim nada? Você não aprendeu nada? Ela falou: nada. Eu falei: isso é um dinheiro bem aplicado. Às vezes ela conta, tem dia que ela conta situações. E para minha surpresa, teve um dia que eu peguei ela na escola e não perguntei. Não deu tempo de eu sair do pátio da escola, ela falou: você não vai perguntar como foi a escola? Coisas que são triviais, mas que acabam se tornando importantes para eles. Não é? E nós temos que dar a devida atenção para ouvir. Como é que foi o seu dia na escola? Então, pais que estão em casa, mas emocionalmente ausentes. Né?
E com o tempo, o filho, a filha, vai entender que não adianta procurar os pais. Não é? E ele não vai procurando mais os pais. Os pais vão ficando de lado da história do que os filhos estão vivendo. E sem perceber, os pais estão ensinando que objetos importam mais do que pessoas. De que os seus bens materiais são mais importantes do que a vida dos seus filhos. Quebrar o pau em casa, aquela gritaria por causa de um sofá. Você tem formas de chamar a atenção e colocar limites com amor, com graça. Não precisa fazer um escândalo como se o mundo estivesse acabando. Existem também os pais que, na mesma mentalidade do exemplo que eu dei, da que a casa acaba se tornando um ambiente tocável, eles não gostam de abrir a casa para receber lá os filhos, os amigos dos filhos, os amigas da filha. Muito barulho, muito desgaste, muita bagunça. E ao proteger o teu espaço, perde a chance de conhecer melhor com quem seu filho anda. Perde a chance de ouvir sobre o que eles têm falado e de pastorear o teu filho e os amigos ali em tempo real. Perde chances e oportunidades importantes na vida. Continua sendo mãe, mas você não é amigo. Você não é amiga. Eu quero rapidamente abordar aqui um assunto que muitas vezes, entre essas distrações perigosas, está a própria vida da igreja. Principalmente aqueles que são voluntários, líderes ou pastores, nem se fala. Não é? Em nome de servir a Deus, muitos pais negligenciam os próprios filhos. Não é raro encontrar pais ou mães que sempre estão ocupados com as coisas da igreja. Aconselhamentos, programações e tantas coisas. E então se tornam ausentes tanto fisicamente, emocionalmente e espiritualmente da casa. Qual é o resultado disso? Os filhos vão ver em Deus como quem rouba seus pais de dentro de casa. Então, a partir do momento que o teu zelo ministerial te impede de obedecer o chamado fundamental da tua vida como pai e mãe, que é discipular, cuidar e guiar aquele pequeno coração, você está fazendo da igreja, do teu ministério, do teu chamado, algo que ele não deveria ser. Você tem esperado da igreja algo que ela não é. Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que um infiel. Em nossa igreja eu me esforço muito para que isso não apenas seja um discurso vazio e bonito, mas que de fato seja uma prática. Se você está aqui desde quando eu cheguei, qual foi a primeira atitude que eu tomei aqui? Eu tirei o culto da noite. Diminui cultos da semana. Colocamos uma política que estamos correndo atrás e o nosso objetivo é esse. Todos os nossos voluntários devem servir uma vez por mês em apenas um ministério. É isso que nós estamos correndo atrás. Você tem que ter tempo para a sua família, tempo para sentar e ouvir o culto. A igreja não é bater ponto. Não é? Como pastor também coloco limites, obviamente. No início a igreja estranha. Como que o pastor não está em cada evento e situação que acontece na igreja? Eu não estou mesmo. Eu tenho família. Eu tenho casa, tenho filha, tenho esposa. Para mim, o que eu creio é que o lar é o meu primeiro púlpito, a mesa de jantar é o meu primeiro altar, a rotina com os filhos, o meu primeiro campo de missão. Se eu não sou útil na minha casa, eu não vou ser útil na igreja.
Como pastor, eu sou a referência. Eu tenho ensinado o valor do descanso, o valor da família, e não permitido que a igreja invada os limites que não deve invadir. Responsabilidade espiritual dos pais. Já ficou muito claro que ser pai e ser mãe não é uma tarefa trivial. E para nós que é um chamado de Deus que está sempre em curso, uma missão que envolve muito, não é? E que é eterna. Não é? Nós vimos semana passada, e Paulo falou aos Coríntios, vocês são embaixadores de Cristo, então para nós ser pais é muito mais do que apenas estar presente, é de fato representarmos Deus dentro de casa. E a grandeza dessa missão que foi colocada nas suas mãos. Deuteronômio no capítulo 6, versículo 5, ele fala assim, deixa eu colocar na tela, para que vocês leiam também comigo, ou então só preste atenção na minha voz. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Quais palavras que Deus dá? Repita com frequência aos seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deita, quando se levanta. Então, o que é para fazer com as palavras? E de acordo com o plano de Deus, igreja, governo ou qualquer outra instituição, o máximo que ela vai ter é um papel de apoio, mas ela não substitui os pais. A igreja tem todo o ministério infantil, de fato, mas tudo isso é suporte e apoio. A responsabilidade é dos pais. Deus confiou diretamente nos pais, e os pais são responsáveis por iniciar esse processo e por sustentá-lo ao longo de toda a vida. Você não pode terceirizar a missão que Deus colocou na sua mão. Seria abdicar de uma ordem, seria desobedecer uma ordem. O teu papel é discipular, ensinar, corrigir e amar em nome de Cristo. Seus filhos. Não espere que outros façam aquilo que Deus chamou você para fazer. O avô e a avó não substituem você. Repita com frequência para seus filhos, converse a respeito delas enquanto estiver em casa, enquanto estiver caminhando, quando se deita e quando se levanta. A palavra tem que estar integrada no nosso cotidiano, na vida, na rotina, indo muito além do que momentos formais como o culto. Irmão, principalmente os menores, o culto é nada para eles, eles não entendem, isso aqui não é agradável de nenhuma forma. Eles vão ouvir o evangelho em casa, de vocês, não é? Senão Deus vai ser um elemento distante, secundário. Não é? Então, se você crê que o chamado na palavra, em que o chamado de Deus para nós, criar nossos filhos, é essencial para a maturidade, para o bem-estar deles, para uma alma eterna, você deve viver essa realidade exemplificando Cristo e o seu Evangelho em todas as áreas da sua vida familiar. Em todas as áreas. A maneira como você lida com o seu dinheiro, a maneira como você lida com a tua agenda, a maneira como você lida com as pessoas, a maneira como você lida com o seu trabalho, a maneira como você lida com o seu tempo, a maneira como você lida com o teu cônjuge, a maneira como você lida com a sua casa, enfim, todas as áreas. Né? Não são atitudes ou palavras isoladas, mas atitudes diárias que vão demonstrar que de fato a tua prioridade é Deus. Não é? Dessa forma você vai começar a olhar para as situações do cotidiano de forma diferente, como grandes oportunidades que você tem de pastorear o coração dos seus filhos. Eu quero amarrar agora tudo que nós falamos aqui esta manhã, dizendo que a missão de criar filhos no temor de Deus é sem dúvida o maior chamado que Deus confiou aos pais. Não se trata apenas de transmitir regras ou de prover o que é necessário para a vida cotidiana. Trata-se de uma responsabilidade espiritual profunda e eterna, que vai além da educação moral ou do sucesso acadêmico. É uma obra que Deus nos concede para sermos seus instrumentos na formação de almas eternas, para que através da nossa paternidade
nossos filhos venham a conhecer, a amar e seguir a Cristo de todo o seu coração. Se realmente compreendermos a magnitude desse chamado, perceberemos que ele exige mais do que boas intenções ou esforços pontuais. Paternidade cristã é uma missão que se reflete em cada palavra dita, em cada ação realizada e especialmente em nosso exemplo diário. Não podemos terceirizar essa responsabilidade, seja para a igreja, para a escola, qualquer instituição ou familiar. Deus confiou a nós, pais, a formação de nossos filhos, e isso deve ser a nossa maior prioridade. Deuteronômio 6, somos instruídos a ensinar nossos filhos a respeito de Deus em cada momento da nossa vida. Quando estamos em casa, quando caminhamos, quando nos deitamos ou quando levantamos. Este é um chamado para vivermos a fé de maneira integrada à nossa rotina, para que o conhecimento de Deus seja algo que transborde dos nossos corações e impacte a vida daqueles que nos cerquem, principalmente nossos filhos. Se realmente acreditamos que Deus é o centro de todas as coisas, então Ele deve ser o centro das nossas casas e da formação espiritual da nossa família. O Evangelho não é apenas um conjunto de crenças que transmitimos aos nossos filhos, mas uma realidade viva que modelamos todos os dias. Paternidade cristã é uma obra de evangelismo contínuo. Cada conversa, cada momento de oração, cada ato de perdão é uma oportunidade que nós temos para apontar para Cristo, para que nossos filhos possam conhecer de forma real e pessoal a pessoa de Deus. É claro que então é desafiador a missão que os pais têm. É grande, mas obviamente Deus não nos deixou sozinhos nessa missão, porque Ele nos capacita, Ele dá sabedoria àqueles que pedem. Ao vivermos com fé e com dependência, se submetendo à vontade de Deus, não tenha dúvida que Ele se levantará e fará a parte dele. Muito além do que as nossas limitações ou falhas, entenda que uma vez em Deus, é no poder dEle e na perfeição dEle. Você será apenas um instrumento. Eu termino dizendo para que você faça do seu lar o seu primeiro campo de missão, onde Deus é honrado e glorificado. O ponto 1 para que você possa refletir é: reflita o seu papel como pai e mãe. O que tem sido mais importante na criação dos seus filhos? O conhecimento de Deus está sendo priorizado em sua casa? Pratique a educação espiritual no dia a dia, aproveite cada oportunidade, desde uma simples conversa até uma situação difícil, para ensinar seus filhos sobre o caráter de Deus e o seu plano de salvação. 3. Viva o Evangelho em casa. Não basta falar sobre graça, paciência e perdão. Pratique essas virtudes todos os dias em sua casa, pois seus filhos aprenderão com o seu exemplo mais do que com as suas palavras.